Em 15 de setembro de 2018, uma jovem mulher embarcou em um voo de Nápoles, na Itália, para Moscou. Na época, ninguém deu muita atenção. Ela era conhecida em Nápoles como Maria Adela Kufeld Rivera, uma designer de joias, socialite de origem peruana que viajava o tempo todo para o trabalho. Nada parecia fora do comum, até ela nunca mais voltar. Maria Adela desapareceu completamente. Nunca voltou para buscar seus pertences. Nunca se despediu de ninguém. Parou de responder às mensagens dos amigos. Deixou apenas uma publicação enigmática no Facebook dizendo que estava passando por um tratamento longo e que talvez entrasse em contato um dia, mas nunca entrou. A única coisa que ela levou consigo foi o gato, um gato preto chamado Luísa, descrito por seus amigos como a única coisa estável em sua vida. E foi exatamente por causa desse gato e de um perfil no Tinder que os investigadores conseguiram encontrá-la anos depois, vivendo na Rússia sob sua verdadeira identidade. Por mais de uma década, ela havia sido uma espiã do GRU, a inteligência militar russa. Para entender quem era Maria Adela e o que ela fazia em Nápoles, você precisa entender um tipo de espião que a maioria das pessoas conhece apenas pelos filmes, mas que é completamente real. Espiões ilegais, ou illegals no jargão da inteligência russa, são completamente diferentes dos espiões convencionais. A maioria dos espiões opera sob cobertura diplomática. São oficialmente funcionários de embaixadas ou consulados. Se forem descobertos, são simplesmente expulsos do país. Não podem ser processados criminalmente. Os ilegais são completamente diferentes. São cidadãos russos enviados para viver em países estrangeiros por anos ou décadas, com identidades completamente fabricadas, sem cobertura diplomática, sem proteção legal. Se forem descobertos, vão para a prisão como qualquer outro criminoso. A missão deles não é coletar inteligência imediatamente, é construir uma vida, uma identidade, relacionamentos, uma rede de contatos que, quando ativada, pode fornecer acesso a informações que nenhum espião convencional conseguiria. E Maria Adela havia sido uma dessas pessoas por mais de uma década. O nome real de Maria Adela não era Maria Adela. Em agosto de 2005, um escritório de registro civil em Lima, no Peru, recebeu um pedido para registrar uma nova cidadã peruana chamada Maria Adela Kufeld Rivera. Os advogados apresentaram uma certidão de nascimento da cidade costeira de Callao, datada de 1978. O funcionário ficou desconfiado e pediu documentação adicional. Os advogados enviaram um certificado de batismo da paróquia Cristo Liberador em Callao. O padre fundador dessa paróquia não precisou nem verificar os registros para saber que o documento era falso. A paróquia havia sido fundada em 1987, 9 anos depois da data do suposto batismo de Maria Adela. A identidade peruana havia falhado antes mesmo de começar. Mas o GRU não desistiu. Ela já havia sido enviada para Malta e estava construindo contatos promissores. Matar tudo e recomeçar não fazia sentido. Então Moscou tomou uma decisão arriscada. Manteve Maria Adela em campo, mas deu a ela um passaporte russo de emergência, da mesma série numérica usada por outros agentes conhecidos do GRU, incluindo os envolvidos no envenenamento de Sergei Skripal em Salisbury, na Inglaterra. E para justificar esse passaporte russo, criaram uma história de cobertura que qualquer analista de inteligência descreveria como improvável. Maria Adela dizia às pessoas que sua mãe peruana havia viajado com ela ainda bebê para Moscou em 1980, para assistir aos Jogos Olímpicos, que havia recebido uma emergência do Peru e precisado voltar, deixando a pequena Maria Adela aos cuidados de uma família soviética, que a mãe nunca voltou, e que Maria cresceu na Rússia com uma família adotiva, sofrendo abusos do pai adotivo. Era uma história que explicava o sotaque russo, o conhecimento da língua e da cultura, e ao mesmo tempo criava simpatia e impedia perguntas mais detalhadas. E surpreendentemente, funcionou. Entre 2009 e 2012, Maria Adela construiu sua cobertura percorrendo Malta, Roma, Paris e Londres, infiltrando círculos de expatriados, namorando homens ricos e estabelecendo a identidade de socialite cosmopolita que o GRU havia planejado para ela. Mas foi Nápoles que revelou o verdadeiro objetivo de toda a operação. Nápoles abriga o Allied Joint Force Command da OTAN, um dos centros de comando mais importantes da Aliança Militar Ocidental,
e Maria Della havia sido posicionada ali com um propósito muito específico. Em 2013, ela abriu uma boutique de joias no elegante bairro de Posillipo. A boutique se tornou uma galeria de arte e um clube frequentado pela alta sociedade local. Jornais cobriram o lançamento, políticos compareceram, mas havia um detalhe perturbador sobre as joias que ela vendia como criações artesanais próprias. Quando investigadores fizeram uma busca reversa das imagens das joias no Google, descobriram que eram bugigangas baratas compradas em atacadistas chineses online, as mesmas joias, vendidas como criações exclusivas feitas em Nápoles. A cobertura era uma mentira construída sobre outra mentira. O passo mais estratégico foi se tornar secretária do Lions Club Napoli Monte Nuovo, um clube de caridade fundado originalmente por um oficial da OTAN. Em sua função no clube, Maria Della interagiu regularmente com funcionários e oficiais da OTAN, os convidou para sua boutique e frequentou os bailes anuais da aliança. Ela também viajava regularmente para o Bahrein, sob pretexto de participar de feiras de joias, país que abriga a base naval americana com mais de 7.000 oficiais e tropas. Em dezembro de 2014, ela postou uma foto presenteando o então primeiro-ministro do Bahrein com abotoaduras da sua marca. Em 14 de setembro de 2018, investigadores do Bellingcat publicaram uma descoberta explosiva. Agentes do GRU envolvidos no envenenamento de Skripal haviam sido demitidos com passaportes de números quase consecutivos. No dia seguinte, 15 de setembro de 2018, Maria Della comprou uma passagem só de ida de Nápoles para Moscou. A conexão era clara. Seu passaporte estava na mesma série numérica que havia sido exposta. Ela havia sido queimada. 2 meses depois de desaparecer, ela fez uma última publicação enigmática no Facebook, dizendo que havia passado por tratamento de câncer e que o cabelo estava crescendo de volta após a quimioterapia. Uma tentativa de explicar o desaparecimento sem fornecer informações verificáveis. Foi quando o investigador Christo Grozev do Bellingcat começou a trabalhar. Ao vasculhar um banco de dados vazado de registros de fronteira da Bielorrússia, Grozev encontrou um nome que chamou a atenção: Maria Della Kuhfeld Rivera, um nome estrangeiro de som espanhol, viajando repetidamente de trem entre Moscou e Roma ao longo de anos, com um passaporte russo da série do GRU. A investigação havia começado. O maior desafio da investigação era simples e frustrante. Como encontrar a identidade real de uma pessoa cujo nome, data de nascimento e carreira eram completamente falsos? Buscas pelo rosto de Maria Della em bancos de dados russos geravam centenas de possíveis coincidências com probabilidades muito baixas. Nenhum perfil público nas redes sociais russas. Silêncio digital completo após o desaparecimento de Nápoles. E então Grozev se lembrou de algo que as fontes em Nápoles mencionavam consistentemente sobre Maria Della: o gato. Amigos descreviam o gato preto Luisa como a única coisa estável na vida de Maria Della. Se havia algo verdadeiro naquela mulher, era o apego ao animal. A hipótese de Grozev era simples. Ela provavelmente havia levado Luisa de volta para Moscou. E talvez encontrar Luisa fosse mais fácil do que encontrar Maria. Por meses, a equipe buscou qualquer ligação entre o gato em Nápoles e um gato correspondente em Moscou. Buscaram gatos chamados Luisa em redes sociais russas. Tentaram encontrar bancos de dados de animais domésticos registrados por nome. Tentaram até fazer busca reversa com a foto do rosto de Luisa, principalmente como piada, mas com uma esperança secreta. Nada funcionou. E então veio o insight decisivo. Todo gato que viaja da União Europeia para a Rússia precisa ter um microchip implantado com um número único para identificação. Sem o chip, o animal não consegue embarcar nem cruzar a fronteira. Grozev conseguiu localizar o número do microchip de Luisa através de um policial austríaco que tinha um colega na polícia italiana. Ele teve que argumentar que gatos não são pessoas e, portanto, não estão sujeitos às leis de proteção de privacidade. O argumento funcionou. Em 2022, a Rússia havia introduzido um sistema voluntário de registro de animais domésticos chamado Animal In-D. Quando a equipe conseguiu acesso a esse sistema e buscou o número do microchip emitido na Itália para o gato Luisa, o resultado apareceu. O chip estava registrado no nome de O. Kolobova. Com o nome Olga Kolobova em mãos, a investigação ganhou velocidade. Olga não tinha presença digital em Moscou antes de novembro de 2018, exatamente quando Maria Della havia desaparecido da Itália. Em novembro de 2018, havia comprado seu primeiro carro na Rússia, um Audi 2018.
e o Instagram de Maria Della havia mostrado uma foto dela ao volante de um Audi. Em redes sociais russas, os investigadores encontraram um perfil ligado ao nome e à data de nascimento de Olga. Ela seguia apenas um grupo além de conteúdo pró-Putin, o grupo de uma clínica veterinária em Moscou especializado em gatos. Mas para publicar a história, precisavam de uma foto atual de Olga que confirmasse que ela e Maria Della eram a mesma pessoa. E foi aí que Grozev teve uma ideia que ele mesmo descreveu como improvável para uma investigação de espiões: o Tinder. Nos registros de chamadas do número russo de Olga Kolobova, a equipe notou que ela havia recebido um código de confirmação do Tinder, o que significava que ela tinha uma conta no aplicativo. Grozev criou seu primeiro perfil no Tinder, usou um nome russo falso e fotos falsas. Usando GPS spoofing, posicionou sua localização virtual dentro de um raio de 1 km do apartamento de Olga Kolobova em Moscou, e começou a deslizar. Por 3 dias, deslizou perfil após perfil. E então encontrou uma mulher chamada Olga, com exatamente a mesma foto que Maria Della havia usado como imagem de perfil no Facebook e no Instagram antes de desaparecer. Era a mesma foto, nas duas identidades, conectando as duas pessoas de forma definitiva. A espiã peruana que havia desaparecido de Nápoles era a russa Olga Kolobova. Confirmado pelo gato, confirmado pelo Tinder. Com a identidade confirmada, os investigadores puderam finalmente reconstruir a história real por trás da cobertura. Olga Kolobova havia nascido em 1982 em uma família com profundas raízes militares russas. Seu pai havia chefiado o departamento militar de uma grande universidade nos Urais e havia sido condecorado com medalhas por serviço internacional no Iraque, em Angola e na Síria. Olga era uma espiã de segunda geração. Filha de um oficial militar russo com experiência internacional, recrutada pelo GRU, provavelmente ainda jovem. Em 2005, aos 23 anos, ela havia registrado uma empresa de comércio de álcool na região de Krasnodar, no sul da Rússia, sua última presença digital verificável antes de ser enviada para o exterior. Após ser queimada e retornar a Moscou, Olga Kolobova havia construído uma vida completamente diferente. Trabalhava como funcionária no fundo de pensões russo em Moscou. Recebia pedidos de entrega de almoço no escritório. Passava tempo no Tinder, às vezes marcando 2 encontros no mesmo dia. Uma espiã que havia passado uma década se infiltrando nos círculos da OTAN em Nápoles, agora trabalhando como contadora num órgão governamental russo. Maria Adela Kuffelt-Rivera não existia. Era uma identidade fabricada pelo GRU, como a certidão de nascimento falsa do Peru, passaportes russos numerados na série de outros agentes conhecidos e uma história de vida elaborada para criar simpatia e impedir perguntas. Por mais de uma década, ela circulou pelos corredores sociais da OTAN em Nápoles, frequentou bailes militares americanos, fez amizade com oficiais de múltiplos países, administrou uma boutique de joias que vendia bugigangas chinesas como criações artesanais próprias. E quando finalmente partiu, sem explicação, sem despedida, levou consigo apenas o gato com o microchip europeu, registrado na Rússia em nome de O. Kolobova. E quando os investigadores precisavam de uma foto para confirmar a identidade, foi o Tinder que entregou a última peça. 3 dias deslizando perfis em Moscou até encontrar o rosto que havia desaparecido de Nápoles. Na guerra de inteligência moderna, o que desmonta uma operação de anos não é sempre uma grande falha técnica. Às vezes é um animal de estimação, e a busca humana, completamente universal, por amor. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo aqui no canal.